Hoje é o dia de finados, um dia dedicado aos mortos, mas nós, enlutados e vivos, estamos mais próximos, né, com o nosso pensamento voltado para aqueles seres que nós amamos e que não mais estão aqui conosco. Todos nós já vivemos uma perda, até mesmo as crianças, muitas crianças vivem perdas, né? Algumas perdas mais dolorosas, outras menos sofridas, outras mais intensas, de seres mais próximos no cotidiano, de um parente mais afastado ou de um amigo que nós não vemos há muito tempo. Mas todos nós já vivenciamos uma perda. Então, apesar de ser um dia dedicado aos mortos, é sobre nós, os enlutados, os vivos, e o que nós vamos fazer com essa morte, com essa falta, é sobre isso que eu quero trazer as reflexões de hoje. Eu vou citar uma série, vou propor algumas reflexões e mais para o final eu quero indicar um filme onde se encontra todas essas propostas que eu trago para vocês. Em muitos vídeos nós conhecemos aqui no canal, em muitos vídeos nós conhecemos as etapas do luto e os sentimentos e as emoções que compõem essas etapas, né? Aquelas etapas em espiral que a gente vai e volta, né? Sentimentos como culpa, raiva, sentimento de injustiça, nos sentimos vítimas, delegados a uma vida solitária, longe das pessoas que amamos, que nós amamos. São sentimentos que permeiam o luto, a solidão, né? O sentimento de vazio. Claro, esses sentimentos evoluem, mas o que fazer então diante de quando se surge todo esse turbilhão de sentimentos e emoções quando a pessoa, uma pessoa que nós amamos parte? O que fazer? O que resta para nós que ainda vivos brigamos com a morte? Brigamos com a morte porque nos privou da presença daquele morto, a presença física. O que nos resta quando nos começamos a brigar com a morte e a nos sentir injustiçados? O que resta para nós que, pensando no morto, esquecemos de nós e da própria vida? E o que resta para nós quando, tão confusos, esquecemos também que somos alvo permanente da morte? O que resta? É sobre esses três aspectos que eu quero propor as minhas reflexões, ou seja, a revolta, a culpa, a dor, o sofrimento, tudo se torna um motivo para brigar com a morte, quando na verdade nós estamos impotentes diante da morte. A situação não vai mudar, porque o nosso morto, o ser que nós amamos, não vai voltar. Ele não estará mais conosco. Então nós somos impotentes dentro dessa realidade. Mas as dificuldades internas nos fazem brigar, nos fazem agredir a morte. Diante da sua onipotência, nós somos impotentes. A segunda questão, que às vezes nos esquecemos de nós, né? É aquela situação em que pensamos ser responsáveis pela morte de alguém, né? Ou que responsabilizamos o morto reclamando da falta de amor do morto, né? Quando pensamos que ele nos abandonou porque não nos amava, tem casos até que as pessoas dizem: nossa, ele nem me avisou, né? Como eu ia saber, não é? E a questão também do que nós nos sentimos culpados de não ter feito por esse morto.
se eu tivesse amado mais, se eu tivesse estado presente, se eu tivesse me esforçado, se, né? Eu já falei de um texto para vocês, um morto por e se, né? Se eu tivesse tudo isso, mas nós não somos responsáveis pela morte de ninguém, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, nós não somos responsáveis. A morte está acima de nós. A responsabilidade são as fragilidades internas que nós temos. Mas se a gente olhar de uma forma mais fria, mais objetiva, nem digo fria, porque frieza é algo muito difícil de se ter nessa falta, nesse vazio, né? Mas de uma forma mais objetiva, não, nós não somos responsáveis. E finalmente, a terceira reflexão quando nós estamos tão envolvidos com a vida, né, que temos medo da morte e não pensamos na morte e esquecemos que nós somos alvo da morte. Alguém fala em morte e diz, é mau agouro. Não, não fala. Isso é um tema tão forte, tão pesado. Mas nós esquecemos que nós podemos morrer hoje, daqui a pouco, mais adiante. Na verdade, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós estamos constantemente na perspectiva da morte, nós somos constantemente um alvo da morte. Nós esquecemos um pouco isso. Porque a vida é tão envolvente, porque eu tenho que viver, por quê, né? E não falamos disso. Mas são essas três questões que eu quero trazer hoje. Então, se eu pensar assim, o que nos resta, né? O que nos resta dentro disso aí, quando o morto parte, né? Nos resta trabalhar esse luto, refletir sobre esse afeto que nós tivemos pelo morto, não é? Durante o processo de luto. Nós precisamos viver e sofrer esse luto, deixar essa dor surgir no nosso coração e refletir sobre a vida que nós tivemos junto a esse morto. E olhar sem medo, sem julgamento, né? Para a sua história, para a minha história, com a pessoa que partiu. Por quê? Porque eu preciso admitir erros e fragilidades que vivenciamos com cada uma das pessoas que já não mais está. Por quê? Porque eu preciso ficar com uma história, com a história que eu vivenciei com ela. É assim que eu começo a elaborar o meu luto. Eu preciso trazer para a minha consciência a história que eu tive com esse morto. Como foi essa relação compartilhada? Foi difícil? Foi cerceada por incompreensões? Tudo bem, as relações podem ser assim. Mas eu preciso me dar a oportunidade de aprender com essa morte. Esta é a grande possibilidade da morte. Um aprendizado para que eu continue na vida de uma forma mais madura, de uma forma mais completa. Como assim? De uma forma mais completa se o morto não está, se o ser que eu amo não está? Porque eu preciso revisitar essa história. Porque eu preciso reavaliar aquela vida compartilhada com o morto. E ficar comigo nessa avaliação, sem medo, sem julgamento, com os 50% que me cabe nessa relação. Porque todas as relações, elas são 50% responsabilidade de um, 50% responsabilidade de outro. E assim nós temos 100%. Eu não sou responsável por toda a relação. Eu não sou responsável pela morte da pessoa que eu amo. Eu sou responsável pelos 50% que me toca
dentro dessa relação. E aí nós nos completamos. Eu preciso trazer para minha consciência a força de vida compartilhada com esse morto. Se eu conseguir aprender com essa morte, eu me torno mais viva e mais forte, mais poderosa diante da vida. Mais poderosa? Como assim? Né? Como? Mais poderosa? Porque eu amadureci, porque eu aprendi, porque eu aprofundei o meu amor com esse morto. Porque quando ele não está, a gente não tem mais justificativa. A gente precisa ver as coisas como são. E é diante desta coragem que nós nos tornamos fortes. Sentirei saudades do morto? Sim, claro, sempre. Mas quanto mais forte a nossa história está em mim, maior eu sou. Quando eu dou um lugar a esse morto na minha vida, né? No meu coração, ele está em mim. E na realidade, é só assim que eu poderei honrar aquele morto. E aí vem a terceira questão, com a minha vida. Honrar o morto não é lamentar porque ele foi. Tem que deixar ele partir. Ele já partiu, ele precisa ir. Ele precisa conhecer o outro mundo, seja no que você acreditar. Mas ele não mais está. E para honrá-lo, eu preciso honrá-lo e dar dignidade à relação compartilhada que nós tivemos. O que eu preciso? Caminhar dignamente, com alegria, com amor, com fé, com esperança, como uma fortaleza, com segurança. Caminhar o pedaço da estrada que me falta até chegar ao meu fim, que eu não sei quando vai ser, que pode ser hoje, amanhã, daqui a pouco, daqui a 15, 20 anos. Ninguém conscientemente sabe isso, mas é assim que eu posso honrar o morto. Eu não vou honrar o morto chorando por ele. No momento de luto, sim, é preciso chorar. Naquele início, sim, é preciso chorar, é preciso sofrer, é preciso deixar sair esta dor. É a primeira, a segunda etapa do luto e depois nós retornamos para essa depressão, né? Mas quando nós já passamos por um processo, quando nós já vivenciamos um tempo, é preciso olhar para si. E quando nós começamos a olhar para nós, é quando nós começamos a nos desvincular desse morto. Mas não é desvincular para superar e esquecer. Não. É para trazer o que de bom nós tivemos com ele. E o que de ruim, ou as fragilidades, as limitações da relação, nós também precisamos trazer para dentro de nós. Porque com elas nós aprendemos. Essa pessoa não passou em vão na nossa vida. As pessoas sempre passam e deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Porque esse compartilhar, essa interação, é o aprendizado que nós temos com as pessoas que se foram. E nós precisamos trazer essa imagem para dentro do nosso coração, para que essa força nós possamos continuar, né, e conviver dignamente com o morto. Né? Num dos vídeos anteriores do canal, eu falo sobre o procedimento da despedida. Eu não vou me deter aqui, mas é um momento muito importante para que eu possa reelaborar, resgatar esse amor e essa força convivido com ele. É assim que a gente honra o morto. Deixa ele ir, deixa ele partir. Banca a tua tristeza, banca a tua dor. Olha o que foi bom e o que não foi tão bom também. Porque o que foi bom eu preciso fortalecer.
na minha caminhada que falta e o que não foi bom, eu preciso reverter na minha caminhada que falta e agradecer sempre a presença deste ser amado que não mais está na minha vida, mas dentro de mim, no meu coração. Claro, o coração é um órgão que a gente usa representando o amor, mas é dentro do coração, é dentro do meu psiquismo que eu trago as experiências vividas com esse morto. Nenhum de nós sabe conscientemente quando, em que momento nós vamos partir desse mundo ou nós vamos abandonar este mundo. Pode ser amanhã, como eu disse, pode ser daqui a pouco, né? E só o fato de não saber já é uma razão forte o suficiente para cuidarmos de nós, para vivermos com alegria, para viver procurando um crescimento para nós mesmos. Cuidar de nós, trazendo essa força do morto em cada passo que avançamos, em cada dia que amanhece. Como eu disse para vocês, ontem à noite uma amiga me indicou um filme e eu procurei. Ele é disponível no YouTube, ele é gratuito, dublado, mas se você prefere a versão com legendas, é alugado por R$10,90 em alta definição. É um filme argentino de 2015, chama Truman. Truman é o nome de um cachorro. Eu vou ler a sinopse aqui e daí eu vou dizer um pouquinho porque esse filme traz a síntese de todas esses três pontos que eu trouxe como reflexão. É a história de dois amigos de infância que são separados por um oceano e eles se encontram depois de muitos anos. Eles passam dias juntos, relembrando os velhos tempos e a grande amizade que se manteve durante os anos. Porque, na verdade, esse reencontro é também um último adeus. Um deles está doente e vai morrer. É um filme carregado de emoções, de amor, de amizade, de despedidas. As falas são maravilhosas, são pontuais. Os silêncios assim, no filme é de apertar o coração. É um filme intenso, pesado, emocionante na jornada desse homem, tentando encontrar a melhor maneira de aceitar a sua condição, mas também preocupado com seu companheiro que aliviou a sua solidão, que foi o cachorro, e como ele consegue confiar nesse amigo e como esse amigo parte, de certa forma, já levando esse morto no seu coração. Que não quer dizer que o amigo não vai sofrer, não vai chorar a hora que esse outro amigo morrer. Mas ele sim, ele aceita a condição do amigo, ele aceita a morte. É um filme assim, até eu me emocionei um pouco, é um filme assim, muito profundo, muito bonito e eu recomendo para que a gente possa refletir sobre nós enlutados nessa caminhada e também sobre como a despedida desse morto é importante. Se você gostou desse vídeo, aperte o sininho, se inscreva no canal para que mais conteúdos como esse possam chegar até você. Está sempre trazendo reflexões, procurando desenvolver cada vez mais esse pensamento de autocuidado e autoconhecimento no processo de luto.